Universiário, Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc. Viaje com tudo. RDC TV, eleições 2018. Na primeira cobertura de eleições da nova TV do Rio Grande do Sul, os gaúchos vão ter informações e programas com debates e entrevistas inéditas, que sempre foram sonegadas da televisão. Dia 24 de setembro, amplo debate com os candidatos a governador do Rio Grande do Sul. Dia 1º de outubro, debate com os candidatos a vice-governador. Durante todo o mês de setembro, no programa Cruzando as Conversas, às 10h30 da noite, entrevista, debate, 1 a 1 com os candidatos a governador e com os candidatos a senador do estado do Rio Grande do Sul. Também em setembro, no programa Rio Grande em Movimento, das 11 da manhã à 1 da tarde, uma conversa exclusiva com cada candidato a vice-governador do estado. E de segunda a sexta, às 10 da noite, no Jornal da RDC, o acompanhamento diário das eleições. Dia 6 de outubro, durante toda a programação da RDC TV, das 9 da manhã à meia-noite, todas as informações da votação do primeiro turno. E dia 7 de outubro, dia da votação, das 6 da manhã até a meia-noite, programa especial só de eleições. A votação nacional e o acompanhamento das agendas, a votação, as entrevistas com os candidatos, o voto a voto no TRE, a apuração e a festa dos 2 candidatos gaúchos que irão para o segundo turno. Eleições 2018, na RDC TV. Tudo isto ao vivo para você. Oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso Rio Grande Movimento. Obrigado você, amigo, amiga que está no outro lado aí, por deixar a gente entrar na sua casa, no seu estabelecimento comercial. E hoje um dia, Lilian, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Forcolém, tudo bem com você que está em casa. Pois é, girou tudo. Mas pelo menos eu acho que a gente não enfrenta mais aquele frio que a gente enfrentava antes. Não, o frio acabou a princípio, nas próximas semanas, pelo menos é o que está previsto até agora, né? Mas a chuva não, né? Ah, mas se é nesse fresquinho assim, ameno, nessa coisa amena, aí dá para encarar. Aí dá para encarar. Vamos pensar positivo, né? Exato. Até é um dos temas do nosso programa hoje, né? Tá sabendo? Exatamente. Bom, vamos começar então falando aqui de Porto Alegre, né? Você que acordou cedinho aí já viu que amanhecemos com chuva, sim, já desde cedo. Na madrugada ela chegou por aqui na região metropolitana. Em alguns outros locais do estado já chegou até antes. As mínimas hoje foram de 17 graus, já amanheceu o calor. As máximas vão chegar aos 20, a temperatura fica então mais alta, fica aí amena, mas com a instabilidade durante toda a sexta-feira aqui na capital. Lá na Serra também tem chuva, amanheceu com 14 graus, mas já está em 17 graus e deve ficar assim hoje, temperatura amena. Lá em Erechim também, amanhecemos com 16 graus, vai chegar aos 19 hoje a temperatura máxima, também com chuva, assim como lá na fronteira em Uruguaiana, 16 graus foi a mínima, as máximas chegam aos 20 hoje. Muita chuva também no sul do estado, onde as máximas não passam dos 19 graus. Temperatura agradável, mas muita umidade aqui em Porto Alegre também, umidade do ar muito alta e a chuva segue durante toda a sexta-feira. Amanhã a gente traz mais previsão. Forcolém. Ok, então a sexta-feira vai ser um pouco úmida, mas como a gente falou, né? Um pouco de umidade não faz mal. E o frio também não faz mal, né? A gente também tem que tirar do dia o melhor dele. Mas quando é menos frio, que a gente já sofreu tanto com esse frio aí a gente encara ainda melhor. Bom, o assunto agora é o Sistema Único de Saúde, que completa 30 anos no Brasil.
Você acha que o brasileiro tem o que comemorar? Participe com a gente. Entre na página. Nesse momento nós estamos ao vivo no Facebook. Você pode fazer perguntas lá na página da EDC do Facebook e dê sua opinião. Nós vamos conversar aqui com o diretor-presidente do SIMPA, o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, que pede melhorias no sistema de atendimento ao público. Senhor Alberto Torres, bom dia, senhor Alberto, tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo. Prazer é nosso. O Sistema Único de Saúde, além dele, também houve uma municipalização da saúde, né? Mas essa questão da municipalização também é um pouco discutível, porque o município, apesar de lá a nomenclatura está escrito municipalização da saúde, o município ainda depende da verba repassada dos governos estaduais e federais. Bem, primeiro eu quero agradecer, né, a RDC por estar pautando o Sistema Único de Saúde. Eu acho que é fundamental esse programa, essa discussão sobre o sistema, porque dificilmente se fala, hoje o senso comum se fala do que significa o Sistema Único de Saúde para a população brasileira e para cada pessoa desse país. E a gente costuma dizer, né, de que o Sistema Único de Saúde, 100% da população utiliza o Sistema Único de Saúde, mas nem todos sabem que utiliza o sistema, né, diariamente, da manhã à noite. Né? E o SUS tem uma história, né? Estamos fazendo aí 30 anos, né, onde o SUS, né, passou a fazer parte da vida das pessoas a partir da Constituição de 1988. No entanto, tem uma discussão, um debate pretérito a 88, onde a população desse país começou a debater, a discutir a saúde das pessoas, a saúde pública, a saúde da população desse país, que anterior a 88, ela estava calcada numa política hospitalocêntrica e também com foco na doença e não na saúde. Se discutia a doença das pessoas, se tratava a doença das pessoas e esta doença, né, acabava levando as pessoas e um investimento, né, exclusivo para os hospitais. A partir do debate da implantação do Sistema Único de Saúde, o conceito do SUS, ele transformou a sociedade, ele transformou as pessoas, porque nós começamos a discutir um outro conceito. E o conceito não é saúde como ausência de doença, mas a saúde como um estado de espírito, um estado físico, um estado psicológico, um estado social e econômico das pessoas. E a partir daí começamos a discutir, né, e construir o Sistema Único de Saúde e as responsabilidades na sua gestão e a responsabilidade no financiamento do SUS. Mas falando efetivamente, objetivamente, o que nós temos para comemorar? Eu acho que nós temos muita coisa... A história é lúdica, é bonita, é um monte de... Mas o povo, né, ele está sendo bem atendido, dá para se dizer que nos municípios o povo está sendo bem atendido, está recebendo aquilo que o SUS propõe? Nós temos muito a comemorar nesses 30 anos do Sistema Único de Saúde. Se nós formos avaliar, e retorno, né, há 30 anos atrás, o anterior a 30 anos atrás, anterior à Constituição, a idade média das pessoas, a vida das pessoas era em torno de 50, 60 anos, no máximo, quando chegava a 60 anos. Hoje, a média, a expectativa de vida das pessoas, ela está acima dos 80 anos. Sim. Então, isto tem um significado, é resultado, né, de um trabalho dentro do Sistema Único de Saúde, de tratamento, de prevenção, né, porque nós trabalhamos hoje, o Sistema Único de Saúde, um dos princípios é a prevenção, é o cuidado, é trabalhar com as pessoas no sentido de que, para ela ter saúde, ela precisa, né, ter habitação, ela precisa ter, né, sua saúde mental, ela precisa ter, né, ter um cuidado anterior à doença. Nós temos doenças, patologias que foram erradicadas desse país. E só se conseguiu erradicar inúmeras doenças, inúmeras patologias a partir de uma política do Sistema Único de Saúde. Nós temos vários exemplos, a própria, né, a cólera que nós tínhamos antigamente. A cólera era, né, 40 anos atrás, era o mal do século. Isso praticamente foi erradicado. O SUS também é usado dentro dessa questão da vacinação, né? Ele está presente dentro desse processo aí. É porque o SUS ele está na vida das pessoas quando nós tomamos água, porque passa ali a vigilância. A vigilância vai, né, e ela faz análise da água. Quando nós almoçamos,
Nós nos alimentamos. A vigilância sanitária faz parte desse... Sim, a vigilância sanitária faz parte do Sistema Único de Saúde. Ela é um dos braços importantes do sistema. Então, quando nós vamos almoçar, quando nós almoçamos, quando nós nos alimentamos, ali está o Sistema Único de Saúde. Né? Quando nós tomamos água, está o Sistema Único de Saúde. Quando nós levamos os nossos filhos para vacinação, está o Sistema Único de Saúde. 90% dos transplantes realizados neste país hoje são realizados pelo Sistema Único de Saúde. E tem outras doenças, por exemplo, as pessoas que vivem com AIDS, por exemplo. O tratamento, ele é 100% feito pelo Sistema Único de Saúde. Hoje nós não precisamos, ele não precisa... Quando a gente pensa no SUS, a gente pensa só no posto ou pensa no hospital, né? Mas a gente tem que pensar no corpo inteiro, no tudo que é o complexo. E essas pessoas também que sofrem queimaduras graves, não têm condição, né, de fazer plásticos e tudo, é tudo feito também pelo SUS. Tudo feito pelo Sistema Único de Saúde, mas infelizmente... Hospital de Clínicas é um exemplo disso. Exato. Às vezes nós assistimos, né, nos meios de comunicação, de olha, teve um avião que foi buscar um órgão na cidade X, né, para atender uma pessoa num outro estado, muitas vezes. Mas não se fala que aquele avião, que aqueles trabalhadores que estão ali, aquilo ali é o Sistema Único de Saúde. Não se fala que aquele é o Sistema Único de Saúde, mas é algo fundamental e importante que dá vida às pessoas. Né? E nós temos aí também a atenção primária, por exemplo, né? Quando se fala em prevenção de saúde, nós estamos falando em atenção primária, que é a unidade de saúde lá dentro da comunidade, onde tem o agente comunitário de saúde, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico, que vão até a casa das pessoas para verificar se os filhos, né, daquelas pessoas tomaram a sua vacina, se o diabético está participando do grupo, né, que discute a questão da alimentação na unidade de saúde, a pessoa que tem problemas, né, uma patologia sobre pressão arterial, né, tem a pressão alta. Bom, aquilo tem grupo numa unidade de saúde, aonde trata, as pessoas conversam sobre isso numa lógica de prevenir antes de ela adoecer. Sim. Então, esta é a atenção primária. Depois tem a média e alta complexidade também, que são, né, as maiorias, né, das patologias. As pessoas que vão, por exemplo, para HPS. Nós temos cirurgias de altíssima complexidade a partir, né, de acidentes, de traumas ocorridos na cidade no dia a dia. É outro hospital referência, né? É uma referência do Sistema Único de Saúde. No entanto, nós temos um problema hoje, que é a gestão e o subfinanciamento da saúde no Brasil. O que é o subfinanciamento? O subfinanciamento hoje é a falta de investimento na saúde, a falta de investimento, de priorização e investir recursos na área da saúde, na contratação de profissionais, na pesquisa, no ensino, na formação de profissionais, na compra de equipamentos também. Existe esse subfinanciamento. A prova está que houve agora um congelamento por 20 anos dos recursos para o Sistema Único de Saúde. Mas o senhor não acha que isso passa também por uma outra discussão, que é o inchamento político de cargos políticos, de muitos deputados no Congresso, senadores e atrelado a isso muitos e muitos cargos de CCs, o Planalto, 28 ministérios, mais CCs, são 15 mil, e aí se gasta menos no essencial, quer dizer, daí não se contrata, não se faz concurso público, quer se terceirizar a saúde. Se os governos fizessem a sua parte de tirar todo esse gasto público, daria mais dinheiro para o SUS, para a educação. Com certeza, tu traz um tema que ele é fundamental e importante neste momento, né, que é qual o papel, né, dos políticos e da política brasileira, né, na discussão e no debate sobre as políticas públicas desse país. E quando eu falo em políticas públicas, né, eu falo em saúde, eu falo em educação, assistência social e outras políticas que a população se beneficia dela. Então, nós temos hoje, né, muitas vezes, dinheiro, orçamento direcionado, né, para outros temas e não aqueles que realmente a população, né, ela precisa e necessita, que é, nesse caso, né, essas três, que é um tripé fundamental da política pública, né, que é a saúde, a assistência social e a educação. Então, nós precisamos o compromisso, né, e uma política pública que dê conta da demanda da população. 100% dessa população utiliza o Sistema Único de Saúde. Então, nós não podemos conviver com a proposta, né, de governos de terceirizar o Sistema Único de Saúde.
entregar para a iniciativa privada, porque quando tu entrega para a iniciativa privada, né, o Sistema Único de Saúde, tu está jogando a saúde das pessoas numa condição de mercadoria. Tu joga para o mercado, né, como mercadoria e não como um direito que está na Constituição brasileira. E saúde hoje é um direito de cada cidadão e cada cidadã, né, para ele acessar o Sistema Único de Saúde. Então isso não pode ser jogado como uma mercadoria. A gente paga pesados impostos por isso, né? Nós Sim, pagamos. Não é gratuito. Se diz assim, não, tu vai lá, tu é atendido Gratuitamente. Né, gratuitamente não. Está sendo recolhido lá. É recolhido. Os impostos, né? Hoje nós temos a Previdência, o orçamento hoje, né, da União, ele trabalha com um percentual de 15% dos municípios, que ele tem que investir na saúde, no mínimo 15%, o Estado 12%, e a União, depois, né, desta malfadada, né, política de suspender o financiamento do Sistema Único de Saúde, que é o congelamento, fica lá o que foi aplicado, né, o que foi aplicado em um ano, né, através do PIB, e mais um percentual da inflação. Ou seja, isso não dá conta da necessidade da população. Mas a farra política continua, está lá, né? A farra política continua, as promessas continuam, né? Apenas promessas, mas na vida, no dia a dia, existe, né, o projeto político de entregar para a iniciativa privada, ou seja, transformar a saúde de cada brasileiro e cada brasileira em mercadoria, entregar para o mercado, ou seja, a tua doença será objeto de disputa no mercado para alguém ganhar dinheiro com isso. E o Sistema Único de Saúde, né, nós, né, e eu participo, eu sou conselheiro do Conselho Municipal de Saúde, sou da área da saúde também. Né? O senhor é enfermeiro? Não, eu sou técnico de laboratório de análises clínicas e tenho a formação em serviço social. Né? Então, tenho formação também, especialização em saúde pública. Então, a nossa discussão, né, é que o SUS nós construímos diariamente o Sistema Único de Saúde. Quer dizer, ele não é uma peça acabada. O senhor tem um preparo para a gestão pública de saúde mesmo. A gente tem também uma especialização em gestão pública, né? Então temos aí né, digamos assim, uma formação, né, para as políticas públicas. Isso qualifica o conselho, né? Tem que ter pessoas com esse olhar. Senão... Nós temos, né, o controle social, ele é composto nos conselhos municipal, estadual e nacional, né, por usuários, trabalhadores, gestores e prestadores. Infelizmente, né, os conselhos municipais de saúde hoje, estaduais, né, eles estão sendo preteridos pelas gestões, ou seja, a participação da comunidade na construção do Sistema Único de Saúde, ela é fundamental para qualquer um de nós. Mas a cada dia os conselhos estão sendo atacados pelos gestores que têm na sua política, porque Porto Alegre é um exemplo claro disso. O secretário municipal de saúde fez uma intervenção no Conselho Municipal de Saúde no início do ano. Fez uma intervenção no Conselho, impedindo, inclusive, dos conselheiros de entrarem no prédio da Secretaria Municipal de Saúde para cumprir aquilo que é uma lei federal, que é a Lei 8142, que garante a participação das pessoas, dos usuários, na construção do Sistema Único de Saúde. Então, houve uma intervenção. Isso continua? Não, aí o Conselho teve que ingressar com uma ação judicial, né, e a partir de uma ação judicial garantiu que o funcionamento do Conselho, e agora uma decisão de mérito, né, colocou ali essa decisão do secretário como totalmente uma ação ilegal. Ou seja, um secretário de saúde que tem uma formação acadêmica, que ela é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que está ali para construir o Sistema Único de Saúde, faz uma intervenção impedindo a população de participar da construção do Sistema Único de Saúde. Porque a política é a política da privatização, de entregar para o mercado. E isso não constrói, né? Não constrói um diálogo. E quem tem medo de conselhos é porque alguma coisa quer fazer ao contrário que o conselho vai indicar, vai decidir. E o Conselho Municipal de Porto Alegre, né, já fez denúncia sobre malversação de verbas e tem pareceres do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, apontando irregularidade, né, na gestão da Secretaria Municipal de Saúde. Então, nós estamos ali diariamente fazendo esse controle e os conselhos não recebem um centavo para isso, né? Eles estão ali porque defendem uma política pública e defendem que essa política pública, né, atenda a população, né, que necessita, e é 100% da população que necessita. Não é só aquele que vai ao posto de saúde, é aquele que toma água, aquele que almoça no restaurante, é aquele, enfim, que utiliza as várias, né, políticas, enfim, setores da sociedade. Ali está o Sistema Único de Saúde. Portanto, 30 anos, nós temos muito a comemorar, muito a comemorar. Nós temos que cobrar uma melhor gestão. Com certeza. Senhor Alberto Terres, muito obrigado pelas explicações. Você é uma pessoa que tem se dedicado a vida inteira a isso.
e tem tudo na sua mente, na ponta da língua. E é bom ter pessoas qualificadas que nem o senhor aí também cuidando para nós, porque o Conselho cuida para a população do bem-estar, né? Médico, corpo médico e tudo mais. Muito obrigado e agradecemos, né, mais uma vez a RDC TV por trazer esse tema tão importante para a sociedade brasileira. Lilian. Forcolém, e daqui a pouquinho o nosso assunto é meditação, técnicas de meditação, de relaxamento. A gente está aqui, ó, já dá para ver que o nosso ambiente já está todo preparado para isso. Daqui a pouquinho, vai enviando a tua pergunta, a gente está ao vivo no Facebook da RDC, RDC TV Digital. Ali na live, coloca a tua pergunta, a gente lê e traz imediatamente nosso especialista que está aqui com a gente. É daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Rio Grande Movimento agora para falar sobre meditação, técnicas de meditação e relaxamento. Para isso, a gente recebe aqui o terapeuta quântico e professor de meditação, Rogério Pisato. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Gratidão pelo convite, né? Para que a gente possa falar desse assunto tão importante. Hoje em dia, com o excesso de estresse e dificuldade de pensamentos e excesso na nossa sociedade, né? Bom, nosso ambiente aqui já está bem preparado, ó, o pessoal pode ver, olha que lindo. Daqui a pouquinho a gente vai falar da importância do ambiente também para o relaxamento, né? Mas antes eu queria iniciar te perguntando que a meditação já deixou de ser modismo há muito tempo, né? A gente já sabe da importância dela para diversas coisas, né? Para a saúde mental e física, né? Quais são as suas dicas, assim, para quem quer começar a meditar, assim, sem muitas delongas, que o pessoal vai deixando para depois, nunca começa, né? Eu quero começar hoje. Quais são as tuas dicas para começar? O mais importante, eu acho que é desmistificar a meditação, desculpa, porque as pessoas acham que meditação é de sentar numa posição desconfortável e pensar em nada. E isso fica muito difícil dentro da nossa realidade. O que é mais fácil de fazer com meditação é um relaxamento. Como que a gente pode ter um relaxamento eficaz e rápido? A maior dica que nós, professores de meditação, damos é a respiração. Então, tu puxando o ar e soltando o ar, tu concentrando nessa entrada e saída de ar, tu vai começar a perceber que os teus pensamentos começam a diminuir. Isso também diminui as tuas sensações físicas, diminui as tuas emoções, te tira de estados de excesso, seja mental, seja emocional. Então, eu acho que a principal dica interna que nós podemos ter em atitude é conseguir aprender a prestar atenção na nossa respiração. Eu preciso pensar no objetivo que eu tenho para começar a meditar. Por exemplo, eu quero alcançar a saúde mental, né? Alguém que está muito nervoso. Eu quero, definir objetivos, assim, a pessoa precisa alcançar a saúde ou precisa, conseguir passar num concurso, ela precisa estar calma. É preciso isso, então, para os iniciantes também? Na verdade, a meditação, ela faz um pouquinho ao contrário. Hoje nós temos aqui no elemento que tem aqui a imagem de Buda, e Buda dizia, que é um dos principais propagadores da meditação, há milênios já, que a meditação ela não te dá nada, mas ela te tira a ansiedade, te tira a depressão, te tira de estados negativos. E aí, através dos estados positivos de pensamento, nós conseguimos alcançar essa tranquilidade mental, esse passar no concurso, se concentrar, por exemplo, para que eu consiga ter uma melhor acuidade mental para resolver as questões que eu vou lá chegar e não ter nervosismo. Uma coisa que acontece bastante, as pessoas procuram meditação porque elas não conseguem passar na prova da carteira de motorista. Elas chegam, vão lá, fizeram 1, 2, 3 vezes e não conseguiram passar. Eu ensino algumas técnicas, nós começamos a praticar, elas fazem um pouco antes de entrar. E eu já tenho aí 4, 5 alunos que já passaram na carteira que me relataram, cara, só foi a meditação, eu não fiz mais nada, não tomaram água de melissa, né? Então são resultados eficazes, te tira de um estado de excesso. E tudo isso tem a ver com a tua energia, com a tua identificação de como tu te percebe hoje. E a principal ferramenta é a respiração. E para os iniciantes, a gente sabe que a meditação, né, quem ensina diz que não precisa ter um lugar específico para meditar. Pode meditar em qualquer lugar, é só se concentrar e meditar. A gente
a gente sabe que não é tão fácil assim, né? Mas para quem quer iniciar, já pode iniciar assim, tipo, se concentrar em qualquer lugar, mesmo no banheiro, onde tiver, ou não? É preciso preparar o ambiente até pegar a prática? Olha, é muito interessante tu preparar o ambiente. Por quê? Não é de suma necessidade, mas para um iniciante vai fazer toda a diferença. Por qual motivo? Se tu estás num ambiente que as pessoas estão falando alto, ou que é o teu ambiente de trabalho, que tu está preocupado e está interligado com as coisas que estão acontecendo, como é que tu vai prestar atenção em ti? Não é tão simples fazer isso. Quando tu prepara um ambiente, tu já coloca a tua intenção. O que é mais importante, falando em meditação, é a intenção que tu tens. Se tu está intencionando que tu quer ter calma mental, que tu quer entrar em relaxamento, esse é o principal movimento para tu iniciar a meditação. Se tu tem um ambiente todo preparado com elementos, cada elemento vai te trazer alguma coisa. Vai fortificar a tua prática de meditação, porque meditação em si não é um ato. Meditação é um estado que tu chega de tranquilidade e paz. A prática de meditação, existem diversas práticas. Pois é. Né? Qual posso é a que citar tu algumas? recomenda? Por favor. Tem uma prática que é muito conhecida, que as pessoas falam assim, de botar uma vela e ficar olhando a chama. É uma prática super fácil. Por qual motivo? Tu está concentrado especificamente em alguma coisa e aquela chama vai descendo, ela se movimenta. Então, ela dá a sensação para o teu cérebro de movimento e ao mesmo tempo de estagnação. É muito rápido para te conseguir meditar dessa forma. Uma outra forma também, tu pode pegar um incenso, que já é algo que movimenta o ambiente com aromaterapia, com alguns aromas mais calmantes, como lavanda, mirra, sândalo, que já vai te ajudar a tu ficar mais tranquilo e tu ficar observando a fumaça sair e respirando junto. Claro, não respira em cima da fumaça, que pode te dar alergia. Mas essa observação e concentração plena vai te levar para um estado de tranquilidade. A outra, que é a mais básica de todas, que nós estávamos comentando, é a respiração. Tu sentar numa postura confortável. Pessoal, uma postura confortável, não é para ficar se judiando, se machucando. Nós somos ocidentais. O oriental, ele tem uma conduta diferente, ele já é preparado, a musculatura dele é diferenciada. Nós já somos mais robustos aqui, se a gente entra naquelas posições com as pernas todas... dificuldade com as pernas cruzadas, vai doer teu calcanhar, vai doer teu joelho, vai doer tua articulação, tu não vai conseguir entrar em meditação nesse estado. Então eu acho que essas três técnicas, prestar atenção na respiração, prestar atenção na chama de uma vela ou na fumaça de um incenso, vai te dar um resultado bem positivo e rápido. É importante focar num ponto fixo da respiração? Daí tu vai estar usando 2 elementos, vai ser mais rápido. A meditação, ela faz... a seguinte movimentação. Quanto mais elementos tu tiver junto na tua prática, mais rápido tu vai entrar numa calma e tranquilidade mental. Porque o nosso cérebro, quanto mais elementos tu usa para distrair ele, menos ele consegue pensar. Então, se nós conseguimos usar os 5 sentidos ao mesmo tempo, tu vai distrair completamente o teu cérebro, tu vai entrar muito rápido em meditação. Então é legal diminuir os ruídos, também a luz. Sim. A luz também, apagada também total, não mais fácil dormir. Você vai dormir, né? Uma dica que a gente sempre fala, não façam meditação deitado. Porque você vai entrar num estado de meditação que a gente chama de relaxamento profundo e tu vai dormir. Provavelmente tu vai ter um benefício, sim, tu vai ter um benefício, mas no outro dia tu vai achar que tu não meditou. Tu vai achar que simplesmente tu entrou em sono. Mas com certeza a tua qualidade de sono vai ser muito melhor, tua qualidade da noite vai ser muito melhor e tua qualidade do acordar também vai ser melhor. Dá para fazer sentado na cama, por exemplo? Fazer sentado na cama. Ou numa almofada no chão, não. O que é legal de fazer sentado na cama é que tu consiga colocar os teus pés no chão apoiados e as mãos ou nessa posição ou nessa posição. Porque tu tá entrando em sincronia tanto com a Terra quanto com o universo, segundo o que nós explicamos em questão de meditação. Mas se você não acredita em nada disso, não tem problema. É só uma postura que estimula os teus neurotransmissores a liberar o que você precisa para relaxar. Música é importante também. Eu sou muito fã de música. Quando eu aprendi a meditar, eu precisei de música. Eu não consegui sentar e ficar respirando apenas. Eu li vários livros quando eu tinha aí
13 anos, eu achei que eu poderia meditar, sentei, coloquei a música, baixei a luz, sentei na almofada, não deu certo. Aí eu levantei, parei com isso, então eu busquei a música. Uma música calma, relaxante, vai fazer com que tu perceba melhor como tu está se sentindo. Leva a tua atenção com essa música, sente essa música e como ela está tocando no teu corpo. Junto com a respiração, com mais uma concentração de um incenso ou de uma vela, tu vai entrar muito rápido em meditação. Vamos falar rapidinho para encerrar aqui as pedras que tu trouxeste, a importância das pedras também. Sim. O incenso tu já citaste ali, que dá para usar na meditação e também em outros momentos, é claro, né? E as pedras? Bom, aqui nós temos um cristal e ele já tem formato de coração. Então, ele já tem um elemento da forma, mais o elemento de pureza que o cristal traz. Ele já vai trocar a energia do todo o ambiente, porque ele traz pureza. Por si só, ele é uma pedra que nós chamamos de mestre. Ele cuida da energia de todas as outras pedras que estão à volta dele. Normalmente, não é uma pedra que nós precisamos limpar. É uma pedra que ela já se faz essa limpeza. A segunda pedra que nós trouxemos aqui é uma ametista. Essa é super aconselhável para ter dentro de casa sempre. Por quê? Ela tira as energias negativas, transforma as energias negativas e positiva elas. Essa sim é uma pedra que a gente precisa ter mais um cuidado, dar uma limpada nela de vez em quando com água corrente. Uma dica para nós não desperdiçarmos água é quando você for tomar banho, uma vez por mês, não precisa ser direto. Leva pro teu banho, quando tu toma banho, deixa caindo água nela. Depois deixa um pouquinho no sol, por uma meia hora, 1 hora no máximo, ela vai estar limpinha para continuar fazendo o processo que ela faz de limpeza de energia. Olha, que grande dica, hein? Gostei. E a ametista é legal colocar nos cantos ou não? Não tem um lugar específico? É uma pedra onde tu te sente confortável e encaixar com a beleza da tua casa, né? Porque a gente precisa pensar que às vezes a gente tira um pouco dessa parte boa, que é a harmonização da casa e deixar ela bonita. Pô, a tua casa também tem que estar bonita, é o teu ambiente, né? Isso também é um tipo de meditação. Muito obrigada, Rogério. Volta mais vezes aqui. Já deixou o nosso ambiente aqui mais purificado. Obrigada. E agora a gente precisa saber o que o Forcolém trará na sequência. Forcolém? Muito bem, Lília. Agora a notícia. Ontem a Secretaria de Segurança e a SUSEP realizaram uma vistoria na nova penitenciária estadual de Porto Alegre. Veja. A obra está praticamente pronta. Os últimos detalhes estão sendo ajustados. São 2 centros de triagem que somam 208 vagas e vão se incorporar ao prédio da penitenciária, com mais 416 vagas. Esse complexo fica no pátio da atual cadeia pública de Porto Alegre e foi fruto de uma permuta entre o governo e uma empresa gaúcha que está realizando a construção em troca de um prédio público na Avenida Praia de Belas. De acordo com o secretário de Segurança, a penitenciária não deve receber líderes de facções. Na verdade, nem sempre se sabe identificar se o preso é faccionado ou não, porque isso é uma adesão pessoal do preso. Muitas vezes ele declara, quando ele vem no presídio central, porque é separado por galerias, ele se declara dessa ou daquela facção para ficar junto com os seus iguais. Agora aqui não, aqui e lá no central, bom, pode entrar aqui a colar um preso que seja dessa ou daquela facção, mas o domínio absoluto da distribuição dos presos nas celas e nas galerias é do poder público. Aqui não é o preso que vai escolher onde é que ele quer ficar. Aqui é nós que vamos determinar o perfil do preso e onde ele vai. Então, há uma mudança substancial aqui desta e da penitenciária de Canoas em relação ao que, infelizmente, tem sido tradicional, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil. Quando ele for notadamente identificado e for do comando, sim. Aqui, os agentes penitenciários que devem comandar o local não terão contato físico com os presos. Tudo será feito de cima das galerias. Os agentes operarão ela toda por cima, ou seja, toda na parte superior. Não terá aquele contato com o apenado. Então, como vocês viram lá da entrada, né, acaba o contato com o apenado e o apenado ele é seguido de forma superior ali pelos agentes penitenciários da SUSEP. A obra deve ser entregue no dia 25 e a formatura dos novos agentes penitenciários ocorre logo depois, no dia 27.
Até lá, serão feitas as instalações dos equipamentos, como a cozinha e a lavanderia. Com a entrega deste novo presídio, Porto Alegre ganha 624 novas vagas. E aqui, os presos é que deverão trabalhar, preparando inclusive a própria alimentação. Mas esses detentos terão 4 celas especiais com 32 vagas. Nós temos o Departamento de Tratamento Penal, que já está tratando, vocês viram ali o pavilhão de trabalho. Cada ala tem um pavilhão multiuso, que será ocupado com atividades religiosas, atividades profissionais, cursos profissionalizantes, empresas que queiram encampar o trabalho aqui dentro. Nas cadeias de todo o estado já é o preso que faz a sua alimentação, né? A única novidade aqui é que nós já previmos a separação dele com os demais apenados, até para a gente ter um controle maior. Então, o controle aqui, a diferença toda, o controle aqui é bem maior do que as demais. Para garantir ainda mais segurança ao local, já está sendo verificada a possibilidade da compra de bloqueadores de sinal de celular e também um scanner corporal para a revista. Ótima notícia, gostei dessa nova penitenciária. Segurança para os agentes penitenciários, segurança para o jovem, sim, porque ele é custodiado no estado quando ele entra numa penitenciária. O jovem que está começando no crime, não ser misturado aí no presídio central, as gangues, as quadrilhas enormes que ficam protegendo ele dentro do presídio e depois cobram uma conta dele e fazem ele cometer mais crimes lá fora. Então, tudo isso. Agora, o que nós queremos saber também, bonita essa situação, adorei, que se vamos conseguir deixar o celular bloqueado do presidiário ou nem entrar celular e drogas também para dentro dessa penitenciária, que é mais importante. Agora você está vendo essa penitenciária aí, você sabia que para ela ser liberada, para ver toda essa inauguração, os bombeiros têm que ir lá e fazer uma vistoria? Quando os bombeiros disserem, olha, está tudo pronto, está tudo bem, aí sim você pode inaugurar penitenciária, restaurante, qualquer outro estabelecimento. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando sobre isso e muito mais das atividades dos bombeiros aqui. Rio Grande em Movimento está de volta e sempre com aquela proposta de trazer serviço, de trazer prestação de serviço, informação para você, para complementar o seu dia, para você entender melhor algumas coisas e que possam te ajudar também. Agora no Rio Grande em Movimento a gente recebe o Major Lunardi, chefe da Divisão de Segurança contra Incêndios do Batalhão de Bombeiros, que vai nos dar dica como prevenir incêndios dentro de casa. Mas antes eu falei ali, Major, bom dia, tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu falei ali que os bombeiros, às vezes as pessoas não têm a noção do trabalho todo dos bombeiros. A gente acha que o bombeiro sobe no caminhão, atende uma ocorrência, incêndio, ou sobe no caminhão para desencarcerar alguém que está preso às ferragens. Hoje, 70% a 80%, eu acho que até mais, do trabalho dos bombeiros é preventivo. Porque, como eu disse, ele deu o exemplo da cadeia pública. Foi vistoriada pelos bombeiros. Se tiver alguma coisa que coloque insegurança, que não dê segurança na hora de um incêndio, vocês não liberam, não interessa se é repartição governamental ou não, né, Major? Com certeza. Hoje em dia nós temos que fazer a fiscalização em todos os estabelecimentos, né? Que a lei nos obriga a todo proprietário a buscar o Corpo de Bombeiros para buscar, né, o licenciamento para ter qualquer atividade passar pelo Corpo de Bombeiros. Então a gente vai fazer a análise dos pontos, enfim, do que precisa para cada tipo de edificação. E os presídios todos. E os presídios é um deles também, né? Existe legislação específica para cada tipo de edificação. Então hoje em dia a lei obriga a qualquer empreendimento, qualquer edificação que tenha um empreendimento ou residencial multifamiliar. Então, nós temos lá as edificações, edifícios, né? Sim. Que sejam condomínios multifamiliares também e necessita obter o alvará do Corpo de Bombeiros para o seu funcionamento. Sim, eu moro num condomínio lá, outro dia os bombeiros estiveram lá, mas como o síndico lá segue rigorosamente as regras, né? E nos informa tudo, ficou bem bacana, né? Eles pediram para mudar algumas coisas ali que não estava correto na escada na hora de, se tiver que se invadir, né? Na hora de E ficou muito bem. Depois eles até mandaram um elogio lá pro... Mas o lance é esse. Dentro do estabelecimento comercial, o bombeiro libera e daí você vai dizer assim, mas eu já vi acontecer outras... Não é perfeito, porque nada é perfeito no Brasil, né? Falta muito efetivo, falta, às vezes, investimento. O que eu estou dizendo, o que está de responsabilidade do bombeiro, que o bombeiro alcança,
é um trabalho excepcional e de excelência, tanto no atendimento às vítimas, no desencarceramento, porque hoje quem faz a remoção é o SUS. O bombeiro hoje faz um trabalho técnico de retirada dessa vítima sem causar mais lesões que esteja encarcerada num acidente, ou, obviamente, combate ao fogo, né, que é a principal ação, mas ela deve ser preventiva. Mas em casa a gente é relapso, assim, a gente não pensa às vezes nas consequências, a gente vai ligando isso, vai ligando aquilo, bota tomada em cima, tomada, o famoso T, né? O T que vira um ninho de emaranhados. Isso é muito perigoso, né? A gente tem hoje em dia, a grande maioria das nossas incidências de incêndios são residenciais, né? Até porque a residência ela não tem obrigação legal de ter prevenção instalada. Sim. Né? Quem de nós hoje tem um extintor dentro de casa? São poucas pessoas que têm na sua residência um extintor dentro de casa para avaliar de forma, né, atuar de forma preventiva em caso de um sinistro. Então, nos estabelecimentos, não é que a prevenção faça com que não ocorra um incêndio. Ele pode ocorrer, né, porque tem N fatores que levam ao causar o sinistro, né, inclusive o próprio usuário colocar fogo. Né, mas a prevenção ela vai fazer com que o combate seja rápido. Porque o próprio usuário da classificação no estabelecimento comercial, né, os usuários que eles estão frequentando e identificando alguma fonte de risco ou fonte de perigo, né, possam combater, usar o extintor, usar o hidrante, enfim, alguma coisa. Dentro das nossas residências, a gente tem como um dos principais fatores que levam à ocorrência de sinistro, do incêndio, é a parte elétrica. Então, a gente sempre sugere, a gente recomenda a pessoa faça uma revisão na sua parte elétrica. A gente não pode, né, que tu comentasses aí, a questão de colocar numa tomada só vários equipamentos, né, plugados ali. Isso vai acarretar uma sobrecarga de energia e aí acaba acontecendo o aquecimento daquele, né, vai muita energia passando, condensando no mesmo ponto, acaba acontecendo um superaquecimento e isso acaba, né, a gente sabe que todos os materiais, eles têm um ponto que pegam fogo. Qualquer material, na vida ele tem um ponto que pega fogo. Conforme o número do material, tem um grau Celsius que ele vai pegando fogo. E conforme o aquecimento, a gente pode acontecer ali o princípio do incêndio. Né? Então, a gente tem que revisar, botar uma sobrecarga maior do que a rede comporta. Né? Às vezes as pessoas, né, um fator importante, chuveiro elétrico, a pessoa vai lá, compra um chuveiro, né, super bom, né, mega chuveiro, para instalar, mas não revisou a rede. Daqui a pouco a gente tem uma fiação menor daquilo que previsto para aquele tipo de chuveiro. Então, sempre que vou fazer uma instalação de um equipamento, ar-condicionado, enfim, revisa sua rede elétrica se ela comporta aquele equipamento que a gente está adquirindo. Chama um técnico, né? Chama um técnico de confiança, um cara que atenda mesmo, não um cara que vai só instalar o equipamento. Que faz bico, né? Daqui a pouco o camarada vai só instalar o equipamento, ele vai funcionar, mas conforme as horas de funcionamento, daqui a pouco vai dar uma sobrecarga no sistema e daqui a pouco é perigoso, vai ocorrer um incêndio na sua casa. A gente tem N situações aí, a gente tem, né, Porto Alegre acontece bastante incêndios residenciais, então a gente coloca, um dos principais fatores é a energia elétrica, né? Então a sobrecarga na rede, então a gente tem que tomar alguns cuidados, que é simplesmente não colocar muitos equipamentos, verificar a tensão do equipamento. A gente sabe, vou colocar geladeira, uma tomada só. E que é máquina de lavar roupa, uma tomada só. Né? Alguns equipamentos a gente pode utilizar o famoso T, famoso Benjamin, né? Que a gente coloca, né? Televisão, enfim, outras coisas que ele tem uma tensão menor, pode ser utilizado. Sim. Mas também tem aquelas outras réguas que ela tem um fusível. Se der uma carga maior, o fusível estoura, né? E cai a régua. Cai a régua. Então, assim, é um equipamento de segurança importante, né? Coloca uma régua, ela vai resolver boa parte, né? Vai aliviar o risco nessa questão. Se estourou, tem gente que estoura o fusível e bota outro. Se estourou o fusível, ela está indicando que ali tem uma sobrecarga, que tem que tirar alguns. Não, tem gente que faz pior, né? Ele emenda o fusível, né? Aí, né, então, resolvi o problema. Nunca mais o fusível vai estourar. Vai pegar fogo. Né? Então, são dicas importantes que a gente tem que fazer. Faça uma revisão, vai contratar um equipamento, vai adquirir um equipamento novo, verifique a tensão e verifique se a sua rede ela está adequada para aquele tipo de equipamento. E conforme o equipamento é melhor, como exemplo do chuveiro. Coloquei um chuveiro, coloquei uma torneira elétrica, enfim. Ver se a fiação ela está adequada para aquele tipo de equipamento. Lá em casa tem torneira elétrica, tem forno elétrico, chuveiro, comprei um potente ali e tal, não é a gás, né? Mas o importante também são as chaves de tensão de segurança, né? Eu tenho
4 dentro do apartamento, que se tiver uma sobrecarga em algum delas, essa chave vai cair também mas também esses cuidados. Desligou o chuveiro, não liga lá a torneira elétrica, são duas tensões muito fortes. Muito fortes na casa. Que puxa. Ou a gente tem a casa preparada para isso, né, que se coloca uma rede adequada, com fiação adequada para que se não tem esse problema, ou a gente tem que fazer, né, minimizar as questões, colocar um pouco para cada um. Outro fator de risco importante, aí tem a ver com a questão de tempo, né, conforme o tempo. A gente sabe que no inverno, bastante comum também incêndios em virtude de velas, né, em virtude do pessoal, né, utilizar... Quando acaba acontecendo uma queda de energia elétrica, a pessoa vai lá utilizar a vela e coloca de forma descuidada, não usa o equipamento. Sim. Isso também acontece bastante. Então, é uma precaução, né, que a gente tem que ter com esse tipo de cuidado. E também aquecedores, né? O pessoal utiliza bastante aquecedores, utiliza às vezes aquecedores para secar roupa. Secar roupa. Né? E não é adequado, porque daqui a pouco pode dar um superaquecimento naquele tecido, e vai pegar fogo no tecido. Então, são cuidados que a gente tem que ter para evitar um mal maior, né? Ferro, né? Um perigo, ferro, deixar ligado. Eu tenho um pânico de ferro, às vezes, que hoje eu sou divorciado, né, Major? E aí, não sei se você já viveu essa vida, você tem que fazer as suas coisas, né? E aí eu tô lá passando a minha camisa, militar passa a sua camisa também. E aí a primeira coisa que eu faço é tirar da tomada imediatamente assim que eu terminei, para não esquecer, porque senão depois fica. Esquece. Hoje em dia, os equipamentos mais modernos, eles já têm um sistema que ele vai aquecer ou desliga. Né? Mas esse sistema vai funcionar sempre, a gente não sabe, né? Então, o ideal realmente é tirar. Tem um termostato ali, né? Tem um termostato que os novos. Agora, o senhor trouxe extintores aqui. Esses extintores que o senhor trouxe aqui para serem utilizados numa residência? Pode ser utilizado? Podem ser utilizados em residência, né? A gente, com certeza, tem algumas pessoas que adquirem extintores, mas eles são obrigatórios nos estabelecimentos comerciais. Sim. Né? Então, se a gente Isso aqui é uma opção a mais de segurança mas também não basta só colocar. Como é que eu tenho que colocar esse extintor em casa? Primeiro, eu acho que o vendedor, ele te dá uma noção, ele faz um mini... Na prática, o que se exige para o estabelecimento comercial, que a gente pode adaptar para a nossa casa, né? O estabelecimento comercial, ele é exigido, para todo estabelecimento, ele exige um treinamento de pessoal. Sim. A gente vai ver quantos metros quadrados tem aquele estabelecimento, vai ter um número X de pessoas que frequentam que devem ser treinadas para utilizar. Não adianta a gente ter o equipamento e não saber usar. Né? Então, a gente pode ver que a gente tem 3 tipos de extintores aqui. A gente tem um extintor de água, que é o maior aqui, né, que está e esse extintor de água, para que fogo? Esse extintor de água é para caixa de incêndio tipo A, que ela serve para quê? Para material combustível, como estofados, madeira, né? É o que mais a gente tem dentro de casa. Né? O que mais vai ser usado é o tipo A. Ele é obrigatório em todos os estabelecimentos, tipo A. O segundo ali que a gente vê, que é o intermediário, ele já é um extintor de pó químico, que ele é o tipo BC. Ele vai servir, né, classe de incêndio tipo B, que para líquidos combustíveis, né, para incêndios em óleo, gasolina, enfim, e a classe C, que é a parte elétrica. Então, se é um incêndio numa rede elétrica... E o que é a da parte elétrica? Esse ainda é parte elétrica também, o pó químico? O pó químico é parte elétrica. Né? Então, assim, a gente não pode jogar água na eletricidade. Sim. Porque se a água vai escorrer, ela vai conduzir energia e daqui a pouco você vai tomar um choque. Nossa. Então, dá um incêndio, isso é uma operação dos bombeiros, né? A primeira coisa que chega no local para combater um incêndio, desliga a rede elétrica. Sim. Né? Porque a gente vai usar água no combate, né? De forma geral, e o utilizador da água tem que estar com a energia cortada. Se não, coloca toda a guarnição. Coloca toda a guarnição e quem vai frequentar, quem vai transitar ali em risco. Então, a gente tem o tipo A para esse tipo de material combustível, BC para líquidos inflamáveis e rede elétrica. E também temos um extintor menor lá, ele é um extintor mais moderno, que ele é um tipo ABC. Ele serve para qualquer tipo de incêndio. Né? Ele é um extintor mais caro, mas é o que nós tínhamos nos nossos veículos. Quando era obrigatória a questão de utilizar extintores nos veículos, é o tipo ABC. Porque no veículo a gente tem todos os tipos, né? A gente tem o estofado, a gente tem o painel, né? E também tem a parte elétrica, a bateria, enfim, e combustível. Então, né, se fez esse extintor e se adaptou nas empresas. Hoje é uma opção das empresas podem utilizar esse tipo de extintor. Para não ter dúvida, né? Porque às vezes na hora
do perigo, a hora que está pegando incêndio, né? A hora que o pessoal está tentando, vai fazer o combate. A gente sabe que o pessoal que não é treinado tem aquele certo nervosismo. Tá dando um sinistro, como é que eu vou agir? A gente tem que se preocupar para qual é o extintor que eu uso. Né? Então a gente vai ver o rótulo de segurança ali, geralmente os maiores são de água, né? E os demais são tipo ABC. Então se a gente tiver no nosso estabelecimento um tipo ABC, não tem dúvida. Vai pegar aquele extintor e vai utilizar. Né? Mas eu entendo, geralmente, nos estabelecimentos que tem 2 extintores um do lado do outro, um é tipo água e o outro é tipo BC. Né? São como estão os dois colocados aqui. E essa água é com uma espuma também, né? Não? O de espuma é o outro ainda, né? É o outro? Né? Esse aqui ele é só água mesmo, água pressurizada. Sim. Ele como é somente água. Entendi. Né? Então, e o outro existe o de espuma que é específico para os classes de incêndio em combustíveis, enfim, que é um pouco diferente, né? Os bombeiros também, então, que o senhor está falando aí, por exemplo, o confinamento de pessoas no mesmo lugar. Os bombeiros também verem isso aí. Bom, aqui não pode passar de 4 pessoas aqui dentro desse ambiente. Todos os estabelecimentos, a gente já tem, a legislação já traz tabelas, né? Que a gente vai fazer uma avaliação de pessoas por metros quadrados. Né? Então, a gente tem desde um restaurante até uma casa de espetáculos, de shows, né? A gente vai ter, conforme a área a ser utilizada, quantas pessoas, né? É o cálculo populacional. O responsável técnico, quando apresenta um plano de prevenção, ele já vai apresentar o cálculo populacional. É isso que eu queria falar. Ele vai contratar uma empresa que faz todo esse levantamento técnico para apresentar para os bombeiros, né? Certo. Não é a pessoa que Hoje nós temos 2 situações. Nós temos aqueles estabelecimentos considerados de risco baixo, né? A gente tem o site do Corpo de Bombeiros, ele vai dar um tutorial explicando, né? A gente vai dizer assim, o que é meu empreendimento? Eu vou ter um empreendimento, vou ter um salão de beleza. Né? Ele vai dar o risco daquela atividade e se ele sendo risco baixo, ele pode ser o próprio usuário, o próprio proprietário fazer todo o processo, que geralmente é online, é um processo virtual. Ele vai fazer a declaração, vai dizer, né, o que ele tem que colocar ali. Geralmente são 5 questões básicas, né? Que é a questão de extintores de incêndio, sinalização, iluminação de emergência, né? Que é colocar lá as luminárias para, em caso de falta de energia elétrica, clarear o estabelecimento. Saída de emergência, né? Que vai fazer com que as pessoas evacuem do local, que são os principais sistemas de prevenção básicos, né? Então, para esses risco baixo, até 750 metros quadrados de área, pode ser feito de forma o próprio usuário, né? Que é o chamado PSPCI, Plano Simplificado de Proteção contra Incêndios. E o outro em sendo risco médio, pode ser de forma simplificada, pode ser também online, mas, porém, tem que haver a contratação de um responsável técnico, né? Engenheiro, arquiteto, enfim, que vai fazer as medidas de segurança. Tem empresas especializadas. Tem empresas especializadas. Acima dos 750 metros quadrados, né? E aí, independente do risco, a gente já pede um plano completo, que aí já tem que, mesmo que sendo risco baixo, enfim, tem que ter a contratação do responsável técnico, o profissional habilitado para fazer o procedimento e apresentar no Corpo de Bombeiros. Ok, o Coronel Kleber ainda é o comandante dos bombeiros, né? Que hoje os bombeiros não fazem mais parte da Brigada Militar. Os bombeiros são um comando único, né? É bombeiro militar hoje. O Kleber, nós trabalhamos juntos quando eu fui chefe de Defesa Civil no município de Novo Hamburgo. E nós tivemos lá 2 eventos adversos muito grandes e o Kleber era major e comandante dos bombeiros lá. E fizemos um excelente trabalho, né? Também, em outra ocorrência, 3 operários morreram porque caiu um prédio que estavam construindo, também estávamos lá. O Kleber é um cara que merece aonde chegou, porque sempre foi um homem em linha de frente e ao mesmo tempo técnico. Então, manda um abraço lá para o Coronel Kleber, que ele é um grande profissional. Muito bem, Major. Major Lunardi, muito obrigado pelas dicas aí, né? É bom repetir, porque às vezes a gente não se toca das coisas que faz e a gente precisa entender melhor os mecanismos para trabalhar na prevenção. Uma dica que a gente fala assim, o incêndio ocorre onde a prevenção falha. Então, procure sempre atuar na prevenção. Evita transtornos. Verdade. Um abraço para o senhor. Obrigado. Bom dia. Bom dia. E o grande movimento, a Lilian, vejo que a Lilian está recebendo mais uma convidada. Lilian. Forcolém, a gente vai trazer uma novidade aqui para a área da saúde. Parece ser da área estética, mas não é não. Uma desintoxicação iônica
E acredite, dá para saber o que foi desintoxicado pela cor que fica ali depois do processo todo, né? Segura aí que daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você essa novidade aí super interessante. A gente já volta. O Rio Grande em Movimento está de volta e agora a gente vai falar sobre desintoxicação iônica, que é esse processo que a gente vai explicar aqui para vocês, que desintoxica o corpo de uma maneira muito rápida, né? Através de algumas sessões. Para isso a gente recebe aqui a terapeuta holística Luzia Araújo, vai explicar tudo pra gente. Tudo bom, Luzia? Tudo, e você? Bom, a gente já está vendo aqui, ó, nos pés da Luzia, esse aparelho, né, em que é possível o pessoal fazer esse processo de desintoxicação iônica, né? Quanto tempo demora mais ou menos o processo? É rápido, 30 né? minutos. Em 30 minutinhos. Em 30 minutos, Esse aparelhinho, ele vem aqui a cada 5 minutos e tal, e chega. Seriam 30 minutos, no caso. Uhum. É bem rápido. Isso. Bom, vamos contar como é que é o processo, então. Por que tem que ser pelos pés? Porque pelos pés, como no caso do ser humano, nós temos cada órgão nosso tem uma energia que funciona de maneiras diferentes, né? Então, nós temos os nossos órgãos vitais, o coração tem uma energia, o nosso cérebro, todos têm uma energia diferente, os nossos olhos, né, tudo. E pelos pés também nós temos outro tipo de energia, que é a energia que carrega o nosso corpo, né, que carrega todo o peso. Então, ele tem uma concentração muito grande de energia para carregar, no caso, o nosso peso, a nossa vida, né? E nisso nós temos muitos poros, né? Nós temos mais de 2 milhões de poros nos pés. E com isso, esse procedimento, ele vai ajudando a eliminar, no caso, as toxinas que tem no nosso sistema linfático. Com isso, vai ajudando a limpar e tirar as toxinas dos nossos órgãos, inclusive o fígado, né? Porque hoje em dia a nossa alimentação está muito cheia de toxinas, né? Como a nossa comida, o ar que a gente respira aqui, no caso, tem muitas toxinas, né? Pessoas que tomam muito medicamento, medicamento controlado, muito. Tem pessoas que tomam 8 tipos de medicação por dia, né? Sobrecarrega os órgãos e ela fica muito cheia de toxinas. Então, o aparelho, ele ajuda a eliminar essas toxinas. E a pessoa, no caso, se ela quer melhorar a saúde e ajudar também a eliminar qualquer tipo de doença que ela está tentando melhorar, ajuda muito, porque o que atrapalha mesmo são as toxinas, né? Que a doença vem por causa das toxinas, inclusive. Né? Certo. Bom, a gente já sabe, né, que é importante, assim, até para relaxar, né? Colocar o pé até numa bacia de água quente já é bom, muito, né? Bom, E imagina, então, esse aparelho, né? Porque não é só... É até parecido, né? Tu usa sal aí também? A gente coloca sal marinho, que é o sal integral. É, né, o sal marinho. Isso. Bom, coloca um pouquinho aí. Um pouquinho, porque ele ajuda, no caso, a equilibrar o procedimento com eletrodos, né? Pois é, a diferença tá aí, tá nos eletrodos, né? Como é que funciona? O que tem nesses eletrodos? Os eletrodos, ele acompanha... Ele tem aço, ele tem cobre e, no caso, o sal, ele acompanha nesse equilíbrio dessa eliminação das toxinas, entendeu? Então, os eletrodos, eles ajudam a equilibrar os fluxos energéticos, isso, né? A energia essa que tu disseste de cada órgão. Isso. E aí acontece a desintoxicação. Vamos contar, então, como é que funciona o processo. O processo funciona... Já está ligado, né? Ele já está ligado, né? Ele já está funcionando aqui, né? Então, daqui a pouco começa a sair já as toxinas, vai saindo de leve. Essa água, é uma água limpa, pode ver que é uma água que a gente pegou ali na torneira, né?
Então, daqui a pouco ele começa a eliminar e essa água vai ficar bem suja porque ela vai tirar as toxinas. Quanto mais a pessoa tem toxinas, dependendo do órgão estar mais intoxicado, ela vai ficar, a água fica igual. A toxina que vai sair, ela fica mais concentrada, né? Fica mais naquela concentração do órgão, no caso. No caso, se for o fígado, essa água ela vai ficar meio enverdeada. Pois é, entendeu? É legal lavar bem o pé, né? Antes de fazer o procedimento, para não confundir o resultado ali, né? Para não achar que a sujeira do pé é alguma intoxicação. Não, mas aí é assim mesmo, quando a pessoa tem o pé sujo, a gente dá um jeito de... Tem que limpar antes, não dá? Senão atrapalha o processo. Com certeza. Mas o interessante mesmo que eu achei é a questão das cores, né? Então, acaba ali, tu fica sabendo o que tu tinha de problema maior, né? Qual era a intoxicação maior conforme a cor que fica a água. Fica a água. Tipo, a terapeuta, ela conhece. Eu até tenho a tabela, mas eu esqueci a tabela e que foi muito em cima da hora o convite, né? Eu te peço até desculpa que eu não trouxe a tabelinha. Mas eu já conheço, no caso, a cor que fica a água e eu vou falar, né? E já tá ficando, já tá mudando a cor aí. Já tá mudando. Olha ali. Tá meio amarelada. Isso. É tão rápido, hein? É bem um pouquinho rápido. Então, se a água ficar meio branca, ela tá limpando o sistema linfático, que é o sistema do nosso organismo, né? Se ela ficar verde, no caso, ela está desintoxicando o fígado. Se ficar vermelha, ela está tirando as toxinas do sangue, né? Que às vezes a pessoa também tem vários tipos de doença também no sangue, né? Então, ele está limpando o sangue. Então, se ela ficar laranja... Se ela fica laranja, ela está limpando as articulações. O sistema linfático da pessoas que fumam muito, entendeu? Então ela fica meio amarelada, meio marrom, entendeu? Porque ela sai, no caso, a cor que é a toxina que está no organismo da pessoa. Né? A tua até agora está meio alaranjada aí, meio amarela, meio alaranjada. É porque ela está começando, mas o resultado mesmo é no final, dos 30 minutos ali, né? A gente vai começar a ver, porque eu acho que o tempo aqui é um pouco curto, não pode ficar os 30 minutos, né? Bom, tu citaste aí alguns dos benefícios, né, dessa desintoxicação, que é de órgãos como o fígado, né, rins ali, ou que ficam sobrecarregados, inclusive, com quem usa muitos medicamentos, né? Também do sangue. O que mais ele traz de benefícios? Tem os benefícios, isso. Os benefícios ajuda na limpeza, que nós temos o nosso fígado, ele junta muitas toxinas, né? Ajuda na limpeza do fígado e, no caso, ele tem os benefícios de limpar o teu sistema circulatório, né? Ajuda para quem não dorme bem, porque tira as toxinas, ajuda muito na recuperação de qualquer doença, no caso, que a pessoa venha a ter, porque tudo é movido, é acumulado pelas toxinas. Então, é por isso que surge a doença. Então, se a pessoa tem uma pressão alta, se ela tem sangue, açúcar no sangue, essa coisa toda, né? Então, ajuda a melhorar também a saúde. E, né? Auxilia também problema de circulação, provavelmente. Tudo. A pessoa começa a ter um bem-estar, né? De uma maneira geral. Isso. E na primeira sessão, a pessoa já sente uma diferença, porque ela já começa sentir um bem-estar, entendeu? Sentir leveza, porque a pessoa vai começando a ficar leve, né? Assim. Tem alguma contraindicação? Alguém que não pode se utilizar desse aparelho? Sim. Tem pessoas que usam marca-passo, né? Pessoas que têm problema de coração. Por causa dos eletrodos de cobre de aço, isso. Mulheres grávidas dos três primeiros meses, né? Criança. Mas pode até fazer também, tipo, ela trazendo... Crianças não podem fazer. Com menos de 12 anos, não. Entendeu? A não ser que traga alguma
alguma autorização do médico, né? Que daí a gente pode fazer o procedimento. Tu estava falando antes, tu queria colocar a máscara, é muito importante o uso da máscara? Isso, no caso, a máscara, eu deveria usar luva e tal, mas como eu estou fazendo a apresentação, e a máscara, eu não vou falar com a máscara, né? Mas tem que usar. A pessoa que vai fazer tem que usar, porque a água, ela solta ácido, é uma água ácida, né? Que está saindo, toxinas do organismo, então é bom usar, porque até a gente sente mesmo. Eu que trabalho com isso aí, às vezes me dá uma coceira, dá uma irritação. Assim, uma irritação no nariz por conta disso aí. E qual é a indicação, conforme o caso? Assim, eu tenho uma indicação geral de sessões, de número de sessões? É assim, no mínimo tem que ser 10 sessões, né? Porque ela começa, que nem a pessoa começa com a primeira, ela sai uma água muito suja, né? Então, porque a pessoa não está bem intoxicada ainda. Então, conforme o tratamento, que ela pode fazer de 1 a 2 vezes por semana, tipo um mês e pouco. Então, ela vai fazendo. Quando chega na 10ª, a água já começa a sair mais limpa, entendeu? Então, é aí que a gente vê que a pessoa já começa a eliminar, já está fazendo o tratamento, está se limpando, né? E aí, no caso, depende de pessoas para pessoa. No caso, tem uns que só vai até 10, outros que precisa de mais, entendeu? Dá até para fazer, então, mais de uma vez por ano as sessões, né? Você pode fazer de 6 em 6 meses, entendeu? Uma vez por ano. O importante é fazer, pelo menos, para fazer a limpeza do organismo. Para finalizar, onde é que o pessoal pode encontrar esse tratamento ou então o aparelho também dá para fazer em casa, né? Dá para fazer em casa. O aparelho eu não sei porque o meu veio de fora, né? Eu comprei, veio de uma empresa de São Paulo, porque eles são recomendados mais para terapeutas. Não precisa de ser profissional para usar, em casa eu posso usar. Sim, eu não tenho assim, essa informação para te dizer onde que compra, né? Mas se a pessoa quiser fazer procedimento, no caso, seria comigo. Posso passar o telefone? No 51982622066, que é um WhatsApp, né? Certo. O endereço é na Sarmento Leite, 1082. Tá certo. A gente agradece muito os esclarecimentos. Muito obrigada por trazer essa novidade, que na verdade não é tão nova assim, né? Já faz uns 4 anos que chegou ao estado, mas muita gente ainda não conhece. Quando veio para mim esse aparelho, já tinha uma pessoa que trabalhava aqui, mas eu não conheci também, ouvi falar. E veio de São Paulo, mas só que aqui eu acho que não tem muito conhecimento, mas em outros estados, inclusive em Goiás, eu ouvi falar que tem muitas clínicas que trabalham só com esse procedimento. E para fora do Brasil, em Portugal, nesses outros países, o tratamento ele é mais divulgado e mais procuras também. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada a você. Forcolém, tem novidades aí pra gente? Tem notícias? Agora tem notícia, Lilian, que desde o final de semana os moradores de Alvorada vêm sofrendo com a falta de recolhimento do lixo na cidade. Isso porque há 5 dias os trabalhadores da empresa responsável estão em greve. Veja. Em todas as ruas aqui de Alvorada, a cena é a mesma. Sacolas de lixo penduradas nas grades das casas e também dentro das lixeiras, para que os cachorros de rua não consigam mexer e o problema não fique ainda maior. Mas o mau cheiro também tem incomodado. Ficou horrível, e mais a gente que tem bebê, então as fraldas ficam terríveis. Então a gente tem que estar lá juntando porque a gente acha que eles vão passar e no fim do dia chega a estar uma baderna na frente de casa. E os moradores ficam nessa esperança de que o caminhão venha recolher todo esse lixo. Mas, de acordo com a prefeitura, o pagamento para a empresa prestadora de serviços está em dia e o trabalho já deve recomeçar. Foi um problema que houve com a empresa. A Ecopave teve um bloqueio trabalhista dos recursos e os funcionários contavam que o 5º dia útil, que é o dia que eles recebem, seria sábado. E para a prefeitura, para o município, para a empresa, foi segunda, o 5º dia útil. Como eles não viram o dinheiro deles depositado na conta, justamente por causa desse bloqueio judicial, eles pararam, simplesmente pararam. Nós temos os trâmites legais, contratuais, que nós temos que cumprir. Nós notificamos a empresa, né, no dia de ontem, que nós tínhamos 48 horas para notificar eles, notificamos eles,
exigindo a retomada dos trabalhos em 48 horas, que está sendo feito a partir de hoje, que foi liberado já via judicial lá o desbloqueio do dinheiro que eles têm para pagar o funcionalismo. A prefeitura está rigorosamente em dia com o pagamento, inclusive adiantado. Ela tem, quando ela recebe a nota da pesagem do transbordo, ela tem até 45 dias para pagar essas notas. Então nós recebemos dia 31 a pesagem da empresa. Na segunda-feira eles me entregaram a nota, segunda agora. Nós estamos fazendo o pagamento hoje, dia 13. Quer dizer, nós temos mais 32 dias para pagar. Nós estamos pagando adiantado a empresa todos os meses, justamente para tentar dar um aporte para eles não pararem esse serviço que é de extrema necessidade no município. Mas enquanto a nossa equipe de reportagem esteve por Alvorada, não vimos nenhum caminhão fazendo esse recolhimento. E assim a população do município segue reclamando da falta desse serviço essencial. Felizmente os cachorros não estão furando, rasgando tudo, porque é uma cachorrada na rua também. E tem bichinhos, né? Porque tem resto de comida. Eu tento botar no jardim, mas às vezes vai. E aí as mosquinhas entram e faz uma lambança. Faz dias que eles não recolhem. Sábado passado já não vieram e agora terça-feira também eles não vieram. Agora não sei se eles vão vir hoje, né? E provavelmente eles não vão vir, eu acho. De acordo com a prefeitura, devem ser colocados 2 caminhões extras para que até sábado o serviço já esteja completamente normalizado. Esperamos que haja uma solução, né? Que não pode o munícipe ali, a pessoa, o cidadão que é recolhido seu imposto, IPTU paga também esse tipo de serviço, fica aí à mercê de mosca, rato, barata, cheiro ruim e podridão. Vamos para um breve intervalo comercial e na volta vamos falar sobre a prevenção dentro da cardiologia. Você tem que prevenir para não ser fatal alguma coisa que possa te acontecer em relação ao coração. Já voltamos. Estamos de volta a Rio Grande em Movimento, trazendo bastante assuntos diversificados para você ficar bem informado. Setembro Vermelho, entre as doenças cardiovasculares, e uma das mais comuns é a hipertensão. Quase 26% da população de Porto Alegre é hipertensa. Você sabe quais são os sintomas entre o infarto e qual o momento de ir na emergência? Estamos recebendo aqui o Dr. Glauber Signorini, que é italiano, tutti buona gente. Tutti buona gente. E ele é cardiologista e também do Instituto de Cardiologia, né? Exatamente. Lilian. Muito bom dia pro doutor. Bom dia. Bem-vindo. Obrigado, estamos aí. Doutor, ele estava me falando ali, eu e ele estávamos conversando nos bastidores, o senhor está me falando que 50 milhões dos brasileiros são hipertensos e 25 milhões não sabem. Exatamente. Nossa. Nós temos uma população de 204 a 210 milhões de habitantes. Um quarto da população, 50 milhões, são hipertensos. 25 milhões desses não sabem que são hipertensos. E dos 25 milhões que sabem que são hipertensos, só metade faz tratamento qualificado. E já puxando isso aí, o problema é muito de prevenção. Só cerca de 2 a 3% dos indivíduos no Brasil fazem medicina preventiva. Quer dizer, check-ups? Check-up, prevenção. Evitar que um problema se torne mais grave e que venha de forma súbita, podendo levar, inclusive, à morte súbita, né? E o Forcolém falou um dado ali no início de Porto Alegre, né? A capital gaúcha aqui e o Rio Grande do Sul, como é que estão no ranking dentro do Brasil? Não. Porque a nossa alimentação aqui, né? Aquele churrasco gordo, aquela coisa toda. A coisa é assim, ó. A maior causa hoje de morte pelo DataSUS no Brasil como um todo é o AVC. E no Rio Grande do Sul é o infarto agudo do miocárdio. Porque aqui, mais obesos, mais estresse, mais as pessoas querendo fazer as coisas diferenciadamente, apesar do Estado estar passando uma certa dificuldade. Então, aqui tem muita gente com evento coronariano agudo, com infarto, e cerca de 10% das pessoas que têm infarto, elas morrem na fase pré e intra-hospitalar. Antigamente, morriam 64%. Com o advento das UTIs e depois, a partir de 1964, 65, com o advento da angioplastia e da colocação de stents, esse índice caiu bastante.
Mas e o senhor trouxe aqui algumas imagens aqui pra gente, que reproduzem o que, doutor? Na realidade, essa situação aqui é o endotélio, a parte interna dos vasos, ela é teoricamente limpa. No indivíduo que tem fatores de risco, ou seja, hipertensão, histórico familiar, diabetes, fumo, estresse, sobrepeso, síndrome metabólica, apneia do sono, todos esses fatores contribuem para que 3 coisas se juntem: cálcio, plaquetas e as gorduras malévolas, as ruins, LDL, triglicerídeo, formando os ateromas. Esse ateroma vai se depositar na parede do vaso, acho que aqui fica mais bem visto, e ele funciona como se fosse uma cratera de um vulcão. Um dia, num esforço físico, numa refeição volumosa, num frio extenso ou num esforço maior, relação sexual, subir uma escada, etc., esforços. Essa placa rompe. Quando ela rompe, ela gera na corrente sanguínea a liberação de um coágulo de sangue que é altamente obstrutivo e obstrui o fluxo, e aí não indo oxigênio para o músculo cardíaco, isso gera a morte celular. Morte celular é infarto ou infarte. Então vamos repetir. No esforço ali, caiu minha ficha, mas no esforço, seja ele físico, qual que for, essa placa tá lá. Ela tá lá. Eu achei que ela só obstruía, então. Não, ela pode ir evoluindo até um grau de obstrução. Mas mesmo, se não, pessoas que têm microplacas não infartavam. Isso não acontece. Jovens infartam também. Sim. Entendeu? Depende da instabilidade da placa. E por que dessa coisa, Lilian, a gente sempre fica impressionado? Uma pessoa de 32 anos infarta e morre imediatamente. É um negócio fulminante. Por que no jovem é mais fulminante e cada vez na idade avançada é um pouco mais... Muito bem colocado isso aí. Isso aí até hoje se explica que o jovem teria menos circulação colateral. Teria menos vasos. Ou seja, obstrui. É que nem você está no engarrafamento, mas tem vias alternativas. No jovem já não são tantas vias alternativas. Então, se fechar aquele vaso importante, aquele vaso que leva sangue para determinada área de tecido, você não vai ter sangue que faça uma curva e que chegue na área que tem isquemia, falta de oxigenação, falta de sangue. Eu uma vez jogando futebol na praia, eu não estava no futebol, mas nós estávamos uma quadra adiante, um amigo caiu 32 anos. Caiu ali, não deu tempo de socorrer, nada, tinha até um enfermeiro jogando, fez massagem cardíaca, fez todo o procedimento imediato e não deu, foi fulminante. É isso aí, tá dentro dos 10%. A partir da adolescência vai aumentando os índices, né? Mas é mais comum a partir dos 40 anos, né? Na realidade, assim, esses valores mudaram muito. É importante falar o seguinte: há 20, 30 anos atrás, a proporção era 5 homens infartavam para uma mulher. Hoje está 6 mulheres para 5 homens. As mulheres fumam mais, 67% dos fumantes são mulheres. As mulheres têm mais estresse, adquiriram outras coisas na sociedade, mais trabalho, mais estresse, toda essa situação do mundo novo. E isso facilita, então, a ocorrência de infarto também em mulheres. A partir de 30 anos, quem tem histórico familiar e mais alguns fatores de risco, fumantes, estressados, sobrepesos, aumento dos colesteróis ruins, diabetes, que é uma doença muito importante, esse indivíduo tem que fazer prevenção, tanto homem quanto mulher. E a menopausa, o período da menopausa influencia, como é que fica? Não, na realidade o que se fala um pouco assim é que se na menopausa a mulher fizer reposição hormonal ou não, ela diminuiria a chance de tumores ginecológicos, etc. e tal. Mas não tem uma relação direta de menopausa com causa hormonal para eventos cardiovasculares. Doutor, vamos voltar então à hipertensão. Eu sou um homem hipertenso medicado. Eu tomo um atacante, eu falei para o senhor, 16 miligramas, todo dia de manhã cedo, a primeira coisa que eu faço, eu tomo o meu atacante. E quando eu comecei isso, eu estou com 48, eu comecei com 39 por esta vida que a gente leva na comunicação, é muito estressante. 2 perguntas, eu vou tomá-lo pela vida inteira,
Sim. Segunda, eu tenho o sintoma de quando ela sobe. Eu sei direitinho quando ela sobe. Ela me estala a coluna, ela me dá aquela cefaleia, minhas pernas ficam pesadas, então ela me dá um sintoma, eu vou medir, ela está 16/10, por aí. Tem pessoas que não, que está invisível ali e está causando já uma lesão no coração. Então, o que o senhor sugere? Bom, provavelmente, o que é ser hipertenso? É ter pressão acima de 14/9 sustentadamente, dias diferentes, semanas, meses sustentados. O indivíduo volta a ficar normotenso depois do diagnóstico de hipertensão só se ele emagrecer, tiver atividade física, controlar a pressão, baixar a ingesta de sal. E nem todos conseguem ter a meta de não tomar mais medicação. Provavelmente tu vai tomar para sempre, certo? Não se fica assim, fiquei bom da hipertensão. Você pode tê-la controlada. E hoje existe um arsenal terapêutico que controla. Em relação à tua segunda pergunta... o indivíduo que está invisível, o senhor falou que não... Nós conversamos até fora do ar, e é muito relevante. A hipertensão é conhecida como uma bandida silenciosa. Sem trazer grandes sintomas em alguns indivíduos, ela atinge 4 órgãos-alvo: o cérebro, os olhos, o coração e os rins. Vou falar do coração. O que a pressão alta faz? Faz o coração ficar musculoso, hipertrófico. E isso é ruim. Isso é ruim porque uma hipertensão não controlada, depois de alguns anos, o coração vai aumentando de tamanho. Ele é um pouco maior que isso aqui. E ele acaba dilatando, sendo então a maior causa de insuficiência cardíaca, a hipertensão. A hipertensão é uma mazela muito grave e severa que tem que ser combatida. No Brasil existem as ligas de hipertensão, existe o dia da hipertensão, são feitas aferições nos parques, inclusive em Porto Alegre. Enfim, medidas têm que ser tomadas. E aquele que nunca... Eu vou rapidão contar uma historinha para as pessoas, porque o telespectador às vezes precisa de uma história para entender como é que funciona. Eu comecei com essa hipertensão e eu estava levando um medidor, né? E eu estava com um amigo, eu parava o carro de vez em quando ali e media. E ele começou a rir. E ele já tinha mais de 45 anos. Mas depois e tal. Eu vou medir a tua. Aí medimos, ele estava com 16/10, eu lhe falei, né? E ele se assustou. Eu digo, olha, pode ser uma variação do medidor. Vamos fazer. Chegamos em Novo Hamburgo, ele mediu de novo 16/10. Ele foi ao médico, 16/10. Conclusão, ele já tinha mais de um ano, já estava com hipertensão, não sabia, e já tinha uma lesão. Qual é a lesão que provoca, doutor? Hipertrofia, aumento. Mas a hipertensão é um fator preditor por lesão na parte interna das artérias, também facilita a ocorrência de aterosclerose coronariana e infarto. E hoje ele toma 2 remédios. Pois é, e o que o senhor recomenda, assim, que a pressão seja medida regularmente? Isso é uma condição básica para quem é hipertenso, né? Claro, eu acho que a pessoa que tem hipertensão, por exemplo, na minha clínica e no próprio Instituto de Cardiologia, que é onde nós trabalhamos, as pessoas vão a cada 2, 3, 4, 5 meses e mantém controle de pressão. A maior parte dos hipertensos hoje, no nosso país já evoluiu um pouco nessas qualidades, tem que ter um aparelho qualificado de aferição de pressão que faça o seu controle. E quem é jovem e tem casos na família também começar a medir desde cedo, né? A hipertensão não tem um caráter assim genético maior. Tá? As doenças genéticas maiores é o infarto, que pode facilitar, diabetes, né? Mas é bom medir, tem que prevenir, porque é uma coisa muito séria. E não abusar do sal, né? Sal é veneno e açúcar demais também. Também? Eu sou formiga. Não pode. Não pode. O açúcar, nós temos 3 classes de alimentos: os açúcares, o hidrato de carbono, as proteínas e as gorduras. Para você emagrecer e ter uma vida salutar, tem que comer proteína, os ovos. Se tu comeres açúcar, ele entra num ciclo chamado Krebs, que é a neoglicogênese, e todo o nosso açúcar que não é consumido para uma caminhada, para atividade diária, que consome 1.800 calorias sem atividade física, ele vai entrar nesse ciclo de Krebs, que é a neoglicogênese, e vai sair do outro lado, LDL e triglicerídeo, gordura. Por isso que numa dieta tem que baixar não só a ingesta de gorduras, como tem que baixar a ingesta de açúcares. E o estresse é a bomba faltável. Tudo também, isso aí aliado... Também porque libera adrenalina, aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca. Muitos indivíduos têm infarto num jogo de futebol, numa relação sexual, em atividades de estresse maior.
E as atividades físicas são fundamentais para combater. Com certeza, só que o indivíduo, antes de começar uma atividade física, tem que fazer uma avaliação para ver se ele pode fazer qual tipo de atividade. Se é aeróbica ou aeróbica e anaeróbica. Aeróbica são caminhadas, hidrobike, hidroginástica, natação e uma corrida leve. As anaeróbicas é puxar peso. E para puxar peso, ele tem que fazer esse check-up. Para ambas, inclusive porque você não pode começar a caminhar na rua sem fazer uma prevenção de que tu podes até que ponto fazê-lo. Então, atividade física e alimentação saudável. Né? Check-up. Estamos aqui numa boa conversa, boas dicas para você que está aí do outro lado. Homem, mulher, como disse o doutor, a mulher cada vez mais dentro de uma nova vida, de um novo mercado, onde ela tem N responsabilidades, além de ser mãe, né? Ela também cai nesse fator de risco. Qual o número que o senhor falou da mulher e do homem, mulher e homem hoje? 6/5. Se não estiver mais. Conseguiu. Esses dados são do ano passado, do DataSUS. Mas a mulher está passando tudo o nome, até na questão... 67% dos fumantes são mulheres. É justamente por isso. Exatamente. Tu vê uma roda de mulheres estresse, assim, uma puxa um cigarrinho e já roda. Verdade. Vamos para um breve intervalo comercial e a gente volta nessa conversa muito boa de dicas para você com o doutor. Já voltamos aí rapidão. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e seguimos aqui o nosso bate-papo com o cardiologista Glauber Signorini, que tem todas as dicas e todos os conselhos aí necessários, falando ainda sobre hipertensão e as consequências, né, Farcolém? O doutor atende muito pessoas muito humildes, né? Atende no SUS, né, e tudo mais. E ele estava me contando, Lívia. Por exemplo, eu tomo um remédio chamado Atacante, que eu já falei aqui, que é 16 miligramas, que o doutor disse é um dos melhores remédios, só que ele é caro. Doutor que é do Instituto de Cardiologia, né? Isso, exatamente. Só que as pessoas humildes não alcançam, às vezes, o remédio ideal. E aí, doutor? Porque, lamentavelmente, né, o nosso sistema de medicamentos, ele não tem as melhores drogas. Nós temos drogas básicas para hipertensão, para diabetes, mas as drogas mais diferenciadas, com menos efeitos colaterais, a gente não tem, né? E a gente acaba prescrevendo o que se tem, mas se consegue bons resultados com controle rigoroso da pressão, desde que o indivíduo participe, tome consciência e a coisa anda. Saiu do seu consultório, o senhor falou tudo, e também o nutricionista ajuda no processo, né? Com certeza. É tudo uma coisa multifatorial, né? Multifatorial. Se tu tens uma boa atividade física, uma boa cabeça, se tu tá fazendo cuidado alimentar, as chances de tu ter eventos são bem menores. Mas ocorrem também até em atletas. Sim. Tem gente que é super atleta que por hipertrofia ventricular ou até por arritmia grave pode ter morte súbita. Não sabe que é doente. Isso tem relato. Esses indivíduos, que malham muito, halterofilistas, vamos falar, indivíduo que tem massa ventricular muito exacerbada. Esses indivíduos, para ter um objetivo de ter um bíceps grande, ele acaba também hipertrofiando seu coração. Então chega a um ponto dessa atividade física que o indivíduo vai ter que aliviar a carga, senão ele tem risco de morte súbita. Alguns anos atrás, alguns jogadores morreram aí de futebol, né? Do São Caetano, depois na Europa. E as etiologias provavelmente eram mais hipertrofia ventricular esquerda, porque nem todos esses indivíduos foram a necrópsia ou necropsia. Então, às vezes, não se tem o diagnóstico. Sim, exatamente. Doutor, e quando saber a hora certa de ir para a emergência ou então que está ocorrendo mesmo um infarto, não confundir com outros sintomas, como acontece e às vezes pode ser tarde demais? Perfeito, a tua pergunta é relevante e importante. O indivíduo que tem dor no peito, em opressão, aperto, ardência, sensação de afogamento, irradiada para os ombros ou para os braços, mais esquerdo, para o pescoço, para a mandíbula ou para as costas, acompanhado de náusea, vômito, suor, palidez, esse indivíduo pode estar tendo um evento cardiovascular. Pode ser um infarto, pode ser um aneurisma de aorta, uma dissecção de aorta, pode ser outras complicações.
Casos de dor torácica, você tem que ir para emergência. Às vezes, não passa de um simples espasmo de esôfago. Isso é relevante falar aqui pelo seguinte: os nervos que vão para o coração são os mesmos que vão para o esôfago. Se o indivíduo tem uma hérnia de hiato, que favorece, mas não é essencial, o refluxo, o indivíduo tem o seu esôfago para os alimentos descerem. Mas se tem refluxo, há uma onda antiperistáltica. Elas se batem e gera espasmo. E essa dor é parecida com a dor da angina. Pois então. Eu fui parar no hospital por causa disso. Eu tinha esofagite. E eu achei que estava infartando. Refluxo. Perfeito. E eu achei que estava infartando, corri para o hospital, um amigo meu me levou. É a única angina, desculpa te cortar, que melhora com o inibidor da bomba de prótons, né? Que são esses remédios modernos, né? Sim. Os pantoprazóis, omeprazóis, esomeprazol, Dexilan, tem vários. Sim. Que são excelentes. Mas é muito parecido, né? Você pensa, não, isso é um infarto e tal. E eu estava com aquilo e fui no hospital, né? Depois eu fiz uma endoscopia. Perfeito. E tal. Tava lá. Eu tive uma dor igual a tua. No frio, eu ia no frio em Nova York e me dava dor. Acabei na CTI. Queriam me fazer cateterismo, eu voltei ao Brasil, fiz o cateterismo com 36 anos, mas era esofagite, refluxo, tomei os remédios e fiquei curado. Se ele se confundiu, o que não que é? Mas é que ele fez o que nós devemos fazer quando estamos com sintoma. Uma negação. Vai para o médico. Tem gente que fica não querendo ir. Principalmente os homens. O homem é mais endurecido para ir no médico, né, doutor? Um horror. A mulher já vai mais vezes. Tem o homem em cerca de 5 pessoas, 4 a mulher vai no médico e 1 o homem. 25% aí, 20%. E principalmente com muita fantasia em relação ao exame da próstata, ao toque retal. Tem uma fantasia muito errônea nisso aí. Passou 50 anos, toque retal uma vez por ano, independente do valor do PSA no sangue. É outra área, mas... O Furcolen já ficou mudo. Ele é quietinho, o programa inteiro, daqui a pouco ela solta uma bomba. Mas não é. Eu quero falar o seguinte, que eu sou muito preventivo nessa área. Os guri aí também, né? A gurizada que passar de 50... Você fica quieto. Pode preparar. O que você tá falando aí? Olha só. Pressão baixa tem risco de infartar? Não. Todo indivíduo que tem pressão baixa, ele tem menos chance de eventos cardiovasculares. Níveis mais baixos de pressão, menos complicações a longo prazo. E nenhuma isquemia, nada? Se tu tiveres pressão baixa, assim, porque é uma coisa natural à tua pessoa, tu não vai ter isquemia. Tu pode ter uma arritmia cardíaca, tu pode ter excesso de drogas, que cai a pressão, você vai ficar tonto, vai ficar com diminuição do fluxo de sangue ao cérebro, mas não necessariamente vai te dar um evento isquêmico, um ataque isquêmico transitório, um AVC isquêmico, por causa de uma hipotensão. Claro que nesse aspecto, assim, você tem que ver se o indivíduo tem doença aterosclerótica, que é o que nós estamos falando, em relação ao infarto, porque ela não dá só nas coronárias. Ela é uma doença sistêmica, ela dá na aorta abdominal, dá na periferia, dá nas carótidas e dá na microcirculação cerebral. Muito bem, eu acho que foi muito esclarecedor, uma excelente entrevista com o senhor, porque o senhor fala muito, você é muito didático, o senhor foi professor, né? Não? Já dei aula para os residentes, mas hoje... Fala muito bem, né, Lilian? Que bom. E ainda trouxe belos exemplos aqui, uma ótima entrevista, Dr. Glauber Signorini, cardiologista, italiano. O senhor é da Serra ou nasceu por aqui mesmo? Não, na realidade a minha família é de Pelotas, eu sou pelotense, e a nossa família nos ulteriores é de Udine, norte da Itália, fronteira com a Áustria. Muito obrigada, doutor. Obrigado, doutor. Volte sempre um prazer. no programa. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem música, não sai daí. Já faz tanto tempo que você foi embora. Parei por um tempo. Estou feliz agora, meu bem, meu bem. Vejo
revejo os meus sonhos, meu bem, meu bem. Revejo as minhas fotos. Estamos recebendo aqui no programa Clarissa Mombelli e também o Felipe Bortoluzzi. Tudo bom? Tudo bem. Clarissa, Meu bem. tudo bem, meu bem? Tudo bem. O Felipe veio aqui dia desses, né? Falou do projeto solo dele e agora ele está te acompanhando. Conta pra gente aí qual é o projeto de vocês. Então, são muitos projetos paralelos, né? Eu tenho meu trabalho autoral também, eu tenho 2 discos lançados já. E já fazia um bom tempo que eu estava assim querendo criar uma coisa nova. E eu e Mumu, na verdade, no final do meu último disco, a gente gravou um clipe juntos. Uhum. Eu acho que aí começou a nossa conexão, assim, musical também. E eu morei um tempo fora, né? Eu fiquei um ano morando no Nordeste. Uhum. E depois 3 meses morando na Europa. E cheguei aqui faz 2 meses. E aí eu e o Felipe, a gente se encontrou e começou a fazer músicas juntos. E é um projeto completamente novo, esse que a gente está tocando aqui. Ah, tu recém voltou, tu tá voltando para se adaptando de novo. Isso, já começando um trabalho novo. A Clarissa, ela tocava um som mais folk. Antes ela ia viajar e ela passou pelo Nordeste, voltou com algumas referências que a gente resolveu fazer aqui, embora aqui no Sul seja um lugar que não seja tanto assim para esses ritmos, a gente tá colocando, assim, tá mesclando um pouco com o que ela já fazia e tá sendo bacana, assim, porque acaba sendo diferente, né, pra gente mesmo também tocar. Ontem a gente fez um show lá no Bar do Marinho. Foi bem legal, porque a gente colocou algumas bases eletrônicas junto, assim, e a galera acabou swingando. Pois é, a Clarissa já tá há um bom tempo, acho que tem mais de 10 anos de carreira, né? Tenho. Que eu lembro de ti, acho que era uns 10 anos atrás, já te ouvi. Isso. É o meu primeiro disco, na verdade, eu lancei em 2010. E depois, em 2015, eu lancei o segundo. Já é bastante tempo na estrada. Pois é, teve uma evolução aí, né? Esse tempo de estrada. E agora, ultimamente, aí tu tava tocando mais rock, com alguma influência, uma pegada mais folk também. Isso. Era o teu trabalho mais recente, como é que é o nome? O primeiro disco foi Volta no Tempo, o segundo foi Nessa Estrada e no Fim. Nessa Estrada no Fim. Isso aí. E agora, esse trabalho aí, tem já um nome, esse projeto? Então, é um projeto bem recente, a gente está chamando de Mumu e Clarissa, ou Clarissa e Mumu, no momento. Mas a gente está pensando em, de repente, dar um nome diferente para ele. Que, como é tudo muito recente, que a gente começou a tocar, a gente colocou como conceito, assim, a gente ir fazendo as coisas. E enquanto a gente não gravou ainda, a gente vai testando as músicas. Por exemplo, ontem a gente foi testando ao vivo. E agora a gente vai começar a gravar hoje de tarde. As músicas já tem horário marcado, só que a gente não deixa de vir testar, tipo, vir tocar aqui, sabe? A gente tá testando as músicas e gravando ao mesmo tempo. Tá no forno, então, tudo. E eu acho que até pro nome isso vai acontecer naturalmente, né? Que é uma coisa que a gente tá deixando nascer, assim, dentro dessa energia. No meio do processo, claro. Pro pessoal que está conhecendo assim mais recentemente o teu trabalho, conta um pouquinho das tuas influências, fala um pouquinho mais. Então, as minhas influências estão mudando demais e drasticamente depois dos últimos tempos, essa tua viagem deve ter... A minha viagem revolucionou a minha cabeça, assim, eu acho que eu tô num momento muito criativo, que me faz muito feliz, que durante um bom tempo eu acho que as minhas músicas estavam indo sempre mais ou menos pelo mesmo caminho, né? Aquela referência do rock, do folk, e eu estava um pouco engessada naquilo. E aí morar no Nordeste abriu, assim, minha mente, né? Tipo... sei lá, para todos os ritmos brasileiros possíveis, assim, eu participei de grupos de composição lá, pessoal maravilhoso lá, todo mundo é muito unido, todo mundo grava uma música do outro, todo mundo para escutar o que o outro tem para dizer, e daí, tipo, alguém tá fazendo um som, alguém já entra junto, então... Que região do Nordeste tu tava? Eu morei em Aracaju, no Sergipe. E a Clarissa também passou pela Itália, né? Isso é legal, porque ela tava lá e ela viu bastante coisa que tava acontecendo lá, como que a galera recebe a música brasileira também. Nossa, tem música italiana com referência de música brasileira, de funk brasileiro, assim. Imagina. E é um italiano cantando um funk, a música que mais bomba na Itália, sabe? Então, pra ver como a força da música brasileira vai pro mundo, entendeu? E eu acho que aqui no Sul a gente acaba ficando um pouco restrito dentro do que a gente costuma fazer e acaba carregando aquele estigma, sabe? Claro. Então, acho que morar longe me fez perceber que eu posso trazer elementos muito diferentes pra minha música, continuar com aquilo que eu já tinha, né, que eu já fazia e acrescentar coisas novas pra criar um ritmo diferente. Inclusive da música brasileira. A gente, querendo ou não, a gente tá muito mais próximo aqui do Uruguai, da Argentina, que do Nordeste, por exemplo. Então, a gente acaba recebendo influências deles lá direto aqui, que gente do resto do Brasil acaba não recebendo. Então, a gente tá meio fora
Lá tem uma instrumentalidade muito forte, assim, lá, né? É muito legal mesmo. Os ritmos parece que são mais calorosos, como o povo, assim, né? O calor, eu acho que traz um pouco isso. Eu queria pedir para vocês tocarem mais uma, pra gente continuar falando daqui a pouco. Vamos tocar então a Cinderela, que é uma música nova também. Podemos tocar? Claro. Você vai ser a minha Cinderela. Tudo vai ter a magia dela. Tudo vai ter o jeitinho dela. Quero te encontrar uma noite dessa. Quero te encontrar uma noite dessa. Te ver dançar, minha princesa. Quero te encontrar. Quero te encontrar. Você vai ser a minha Cinderela. Tudo vai ter a magia dela. Tudo vai ter o jeitinho dela. Quero te encontrar uma noite dessa. Quero te encontrar uma noite dessa. Quero te ver dançar, minha princesa. Quero te encontrar